Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada para você que está acompanhando e muito feliz por ver o seu avanço dentro desse estudo referente aos arcanos maiores do tarô. Nosso estudo vai se basear nos 22 arcanos maiores do tarô e principalmente sempre nessa interação, intuição, avanço dos seus estudos e, em consequência, a total alegria de ver você prosperando nessa área que é magnífica, onde você pode atuar tanto para autoconhecimento como para auxiliar pessoas dentro de consultas pagas. Lembre-se disso. Você está estudando, então dê valor ao seu trabalho, ok? E dentro disso, o que você busca do que já falamos sobre a audição, sobre a escuta e principalmente sobre a fala. É exatamente isso que nós vamos conversar sobre o arcano o Papa ou o Hierofante. Se no imperador havia aquela pessoa em que estava pronta para atividade de guerra, de conquista, aqui isso já se solidificou, como você pode ver pelo trono que envolve esse personagem e as colunas que lá atrás, na sacerdotisa, elas se apresentavam em duas cores, aqui é literalmente materializado já a confiança. Então, ou seja, o Papa ele representa alguém confiante de si e principalmente dos seus propósitos. Aqui ele tem convicção de quem ele é e o que ele quer fazer para isso. Porém, existe o aspecto negativo, que é o quê? O domínio da fala e da retórica do aspecto negativo, para atrair seguidores, ao invés de semear a sabedoria e permitir que cada um busque a sua verdade absoluta. É muito importante que vocês entendam isso e aplique principalmente você que nos assiste nesse aspecto da sua vida ou do consulente em si. Você vai perceber que já no início do agendamento para o seu atendimento, essa pessoa que apresenta essa tonalidade do arquétipo o Papa, ela de uma certa maneira vai ludibriar o seu serviço. Por exemplo, nós não podemos fazer um desconto dentro do seu serviço, etc. Você já vai identificar essa perspectiva do que ele quer em relação ao seu serviço. Como você modifica essa visão e se torna co-criador de um bom serviço em relação a essa pessoa. Se posicionando, trazendo argumento dentro daquilo que você vai apresentar. Sua consulta é permeada nessa tônica, caso contrário, essa pessoa ela vai sair pelas laterais e, consequentemente, não há o retorno e, principalmente, uma não conclusão do serviço apresentado dentro da consulta. Como já foi dito, nós já abordamos as colunas, então, ou seja, são pessoas pés no chão, ao mesmo tempo racionais, mas com convicção dos propósitos de vida. Veja que a vestimenta desse personagem é toda vermelha. Isso significa o quê? Ele esconde alguma coisa dentro desse aspecto positivo na fala, consciente do que diz e do que carrega. Existe algo por trás. E como você vai saber? Dentro das tiragens e consequências, perguntas e respostas, perfeito? Existe também, vamos colocar assim, um chapéu na cabeça dele em formato de peixe. Então, por exemplo, aqui existe uma tônica envolvida a um sentido que essa pessoa ela é racional, mas ao mesmo tempo ela vai trazer ao direcionamento das características de personalidade dentro das profundezas dos sentimentos. E também é uma conexão com o sagrado. Porém, pode ser que esse sagrado não seja exatamente o sagrado que você considera. Ou seja, essa pessoa é capaz de fazer tudo pelo propósito que ela coloca. Tudo, exatamente tudo, tendenciando para o lado negativo, compreendem? Então é interessante que vocês analisem esse aspecto. Observando a face deste personagem, vocês vão identificar uma pessoa um pouco apática, ou seja, por mais que ela apresente um personagem, uma pessoa totalmente perfeita, o interior dela é destruído. Por quê? É um personagem voltado ao aspecto sagrado somente casca, onde o interior é vazio. Então provavelmente essa pessoa é alguém que já passou por depressão e não aprendeu a lição da vida ou precisa se posicionar com outras pessoas para que ela se vanglorie dos resultados dos outros, colocando como ela merecedora da causa principal. Então muita atenção para esse sentido. Pode observar também que há uma proteção na parte do pescoço. Isso significa o quê? Ela tem receio, por mais que ela fale e apresente diversos conteúdos referentes ao aspecto principal, que é alguém que domina, é um líder, etc, etc, ela não tem total confiança quando fala. Ela se programa para trazer um conteúdo que aparentemente é de qualidade, compreende? Então que vocês vão pegando esses aspectos deste arcano e aplicando ao que você identifica ou até mesmo aquilo que você está almejando dentro do
dos seus estudos, perfeito? É uma carta simples de definição, mas ao mesmo aspecto de profundidade. Por quê? Aqui entra de frente com as suas próprias crenças e principalmente sombras, perfeito? Então observe isso e esteja atento a essa desenvoltura de uma melhor resposta. Veja que também as orelhas estão protegidas, ou seja, carrega a verdade absoluta, indisponível para qualquer vertente que vá bater de frente referente ao que ela acha ou que ela considera como correto. Veja também que ele está, esse personagem, em um nível mais alto que os outros dois discípulos, vamos colocar assim. Então significa o quê? Lute pelo que você acredita que você consequentemente chegará onde você quer. É interessante que vocês observem que dentro da fala em que nós estamos falando diretamente para você, caro estudante, verifique que por vezes eu trago a tônica positiva e negativa no mesmo plano. Dificilmente você vai ver eu falando de um sentido, depois carregando o outro. Por quê? O intuito aqui não é cansá-lo, mas consequentemente trazer desenvolturas para que você possa captar diversos segmentos de estudo na sua linha solitária, perfeito? E dois discípulos, ou seja, por mais maluco que lá o louco possa ser, todo louco acha um discípulo para seguir dentro dessa tônica aí. Agora, a grande questão é saber se os ensinamentos que você carrega ou vai transmitir realmente vão ser sementes prósperas ou somente sementes que vão cair ao solo e nada vai ocorrer de diferença. Para isso eu coloco uma historinha rápida, mas de grande reflexão. Havia um mestre em que estava meditando no seu mosteiro e os seus discípulos chegaram lá para ele e falaram: mestre, nós precisamos reformar o nosso templo. O que o senhor nos orienta? E ele disse para os discípulos: realmente, nosso interior, nosso templo precisa de reforma. Então façam o seguinte, vão até o vilarejo de noite, porque ninguém estará vendo vocês, e roubem tudo que vocês puderem, e assim nós vamos adquirir dinheiro para a reforma do que é preciso aqui no templo. E assim os discípulos ficam de boca aberta e à primeira vista assustados. Em sequência, cumprem a ordem do mestre. Em sequência, o mestre, perambulando ali pelo templo, vê um outro discípulo do seu templo recolhido, né? E aí ele pergunta para esse discípulo: por que você não seguiu os outros? Por que você não foi também roubar o vilarejo e adquirir mais riqueza para que a gente possa fazer as coisas necessárias? E esse discípulo disse para o seu mestre que sim, o senhor disse que era para irmos lá fazer o que era preciso porque ninguém estaria nos vendo, mas o senhor só se esqueceu que eu estou me vendo. E automaticamente, como que eu posso cumprir essa missão, sendo que o meu interior está vendo tudo que eu faço? Moral da história: qual é o seu propósito dentro do que você coloca como construção de uma pessoa que se apresenta diante da sociedade? Compreende? Então, leve essa reflexão por diversos pontos para aquilo que você carrega na sua vida. E lá no fundo, quase no finalzinho da carta, próximo à descrição do nome, existe duas chaves trançadas, ou seja, os caminhos estão abertos, mas para isso é necessário que você escolha e pegue com as suas próprias mãos e abra a fechadura e assim passe por diversas portas em relação ao que você precisa. Essa carta pode ser tanto para o signo de Áries ou também para o signo de Gêmeos, cuja é aquele semeador do zodíaco, ou seja, ele passa de terreno em terreno e vai deixando suas sementes. E também sempre é necessário que haja abertura de portas para esse signo. Então, prestem atenção até onde os senhores querem ir, né? E em consequência, aonde eu estou indo, o que eu estou deixando de positivo. Todo local em que você se apresenta deve ser exatamente deixado melhor do que você chegou ali, perfeito? Então, essa carta é voltada de uma mística espiritual no sentido de você conseguir rapidamente aquilo que você deseja, mas seja leal primeiro consigo mesmo e em consequência as pessoas vão identificar a sua essência ou seguirão aquilo que você apresenta para que possa justamente encontrar o seu próprio caminho ou serão seguidores que vão te auxiliar naquilo que você precisa aprender. O mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Então esse foi o nosso estudo do Arcano 5, repleto de algumas místicas. Aqui essa carta realmente ela é reflexiva e convida a conversa e o diálogo interno para que você possa com sabedoria fazer consultas extraordinárias e em sequência também ter um autoconhecimento diário de uma profundidade espetacular.